Bom dia, bem-vindo à nossa aula de desenho. Vou começar com a frase de Martin Luther King: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Na aula de hoje vamos trabalhar perspectiva isométrica e projeção ortogonal. E nós vamos partir de duas páginas. Vocês farão o início nessas duas páginas e dessa forma nós já estaremos preparando o trabalho da próxima aula. Nessas duas páginas vocês farão margem e legenda conforme a orientação da aula passada. E nessas páginas vocês vão marcar dois pontos que eu vou indicar as medidas, um mais em cima e o outro mais embaixo. A gente começa com o primeiro. A partir desse ponto da margem aqui, marcamos 12 centímetros para baixo e 8 centímetros para o lado. Na outra página, depois vocês vão repetir o mesmo procedimento. Então, eu vou marcar desse 12 que eu marquei 8 para o lado e desse 8 lá, vou marcar 12 para baixo. Esse será o nosso primeiro ponto de partida. E isso vocês farão nessas duas páginas. Para o segundo ponto, a partir do mesmo ponto de partida, marcarão 19 centímetros e meio para baixo e 10 centímetros para o lado, aqui. Então, aqui nos 19,5, 10 centímetros para o lado e lado 10, 19,5. Eu tenho, então, esses dois pontos que podem ser marcados já nas duas folhas. Na parte de cima, nós faremos um desenho em perspectiva, que vai ser a perspectiva dessa caixinha. É como se eu fizesse ela colada aqui, e eu vou desenhar ela a partir desse ponto que eu marquei primeiramente. Nós vamos desenhar essa caixinha numa perspectiva que se chama perspectiva isométrica. E para isso, vocês terão agora que afixar a folha com durex no espaço de trabalho de vocês. E eu vou mostrar como fazer uso, então, da régua e dos esquadros para construir essa perspectiva. A gente cola a folha com a durex ou fita crepe desse jeito. Nós vamos colocar de leve, bem na pontinha, para não rasgar na hora que eu vou descolar a fita. Depois que a folha estiver fixa, eu vou fixar a régua. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Lembrando que a régua e os esquadros devem estar limpos, bem como a superfície onde eu vou trabalhar. Eu posso colar ela aqui, junto da margem. Aí vocês podem conferir que o esquadro apoiado na régua pode escorregar para cima e para baixo e ele vai fazer sempre linhas horizontais paralelas. Aí vocês vão observar o seguinte, meu esquadro é grande, então eu consigo com essa linha aqui abranger toda a extensão da folha. Se o esquadro de vocês for menor, vocês têm a opção de prender a régua desse jeito, logo abaixo do ponto de partida. Também alinhando, antes de prender a régua, alinhando o esquadro para que ele fique alinhado com a folha, com a margem, para o desenho não ficar torto. Então, eu vou usar essa posição aqui. Observem que eu botei a parte mais larga da régua para o esquadro escorregar, tá? Então, vou botar uma fita aqui desse lado, vou prender bem, aqui também. O esquadro a régua não pode balançar para cima e para baixo, senão não vai dar certo. Ela tem que estar bem fixa. Se vocês precisarem colocar mais fitas aqui, podem colocar até que ela fique bem firme. A minha tá bem firme. Aí, vou apoiar o esquadro, estão vendo que é esse esquadro de 30 e 60 graus, eu vou usar esse ângulo menor aqui de 30 e vou escorregar o esquadro até aquele ponto que nós havíamos marcado e vou fazer bem de leve, eu vou fazer mais forte aqui, mas vocês vão fazer bem de leve, uma linha vertical a partir desse ponto. Eu tô desenhando forte para vocês enxergarem, mas vocês vão apoiar o esquadro e vão fazer bem de leve, uma linha vertical. Desse mesmo ponto, eu escorreguei o esquadro, trouxe até esse ponto e vou fazer uma linha em 30 graus para o lado.
Agora eu vou virar o esquadro, ó, de maneira que ele fica com uma linha em 30 graus para o outro lado e vou escorregar de novo até o mesmo ponto. E vou fazer uma linha em 30 graus para lá. Essas 3 linhas, na verdade, elas serão essas 3 aqui, ó, a base desse sólido. Eu quero observar que quando eu faço o desenho em perspectiva, eu enxergo 3 faces, mas o sólido, na verdade, tem 6 faces, né, que nem um dado. A junção de 2 faces forma a aresta e a junção das arestas forma o vértice, esse é o nome técnico. Então, como eu quero reproduzir esse sólido, eu vou pegar essa medida dessa caixinha e vou botar aqui. Essa medida dessa face amarela, que é a face lateral, vou botar aqui. E a medida da altura, que é essa aresta que junta essas 2 faces, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui 6 centímetros que eu vou botar aqui, 4 centímetros que eu vou botar aqui, e a altura 5 centímetros que eu vou botar aqui, tá? Então, eu vou tentar reproduzir esse sólido aqui no desenho. Aqui, então, eu disse que eram 6 centímetros, eu vou marcar aqui, 6 centímetros. A altura aqui é 5, vou marcar aqui, 5 centímetros. E essa parte pro lado aqui, 4 centímetros. Tá? Então, repetindo, ele tá assim, o meu sólido, 6 centímetros, 4 centímetros e 5. Aí, agora, eu não preciso mais usar a régua, eu vou apenas usar o esquadro. Vou escorregar o esquadro até esse ponto lá em cima, nesse ponto que eu marquei de 5 de altura, e vou fazer uma linha pra cá. Notem que eu não preciso mais medir. Como é que eu vou saber aonde termina essa linha aqui? Quando ela se encontrar com a linha que vem, eu tô escorregando o esquadro, sempre apoiado na régua, que vem daqui, ó. Essa linha vem daqui e encontra lá, esse ponto aqui é esse aqui. A mesma coisa eu vou fazer pro outro lado. Como é que eu vou conseguir a linha pra lá? Eu vou girar o meu esquadro para ele fazer a linha em 30 graus. Eu posso girar tanto assim quanto assim, daí ele vai apoiar na hipotenusa aqui, não tem problema também, ó, também dá 30 graus. Só que daí depois eu tenho que virar para fazer a vertical, ó. Fiz a linha, não preciso medir. Ó, agora eu tenho a vertical de novo, eu vou apoiar no cateto maior e empurro até esse pontinho lá embaixo para fazer a linha daqui. Não preciso mais medir de novo, eu vou escorregar o esquadro até esse pontinho aqui. A partir dele eu vou fazer uma linha pra cá. Opa, não saiu. Uma linha pra cá. E uma linha pra cá. Virei o esquadro de novo, né? Empurro uma linha pra cá. Tá? Eu risquei bem forte, vocês vão fazer bem de leve, porque aqui eu tenho várias sobras de linhas. Então, eu primeiro vou apagar todas as sobras de linhas e daí eu vou reforçar as linhas. E sempre desse jeito aqui, ó. Eu começo com todas as linhas numa única direção. Vou passando a linha grossa, sempre no sentido oposto ao do grafite. Aqui e aqui. Depois eu viro o esquadro, faço no outro sentido. Aqui, eu vou escorregando, vou fazendo as linhas, sempre de forma a não passar a lapiseira por cima. Desculpe, sempre de forma a não passar o esquadro por cima da linha que eu acabei de traçar com a lapiseira. Ó, eu traço e puxo o esquadro no sentido oposto, porque assim eu vou conseguir ter uma melhor apresentação do trabalho. Essa parte, então, está pronta. Agora, então, nós vamos para a segunda parte. A gente já fez a perspectiva isométrica. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é o objetivo do desenho projetivo, que é planificar um desenho em perspectiva. Porque o desenho em perspectiva, ele nunca mostra os detalhes que estão lá por trás. Então, se criou um sistema de representação
a geometria descritiva, para planificar esse desenho. E como é que a gente faz isso? A gente olha essas três faces aqui separadamente. Então, essa azul, que é essa aqui, a gente vai convencionar como se fosse a vista da frente, ela vai ser vista assim. Essa amarelinha aqui, que é lateral, a gente vai ver ela bem de frente assim, que é a vista lateral. E essa vermelha, nós vamos ver de cima, então vamos enxergar assim a vista de cima. Mas como é que a gente vai distribuir ela dentro do espaço? A geometria criou então esse sistema de planos de projeção, é o plano vertical, o plano horizontal e o plano lateral, que formam um conjunto de planos que tem 90 graus entre si, é o triedro trirretângulo, dentro do qual eu vou colocar essa caixinha que eu quero representar. Então, tudo que eu olho de frente vai ser projetado nesse plano ali. Tudo que eu olho de cima vai ser projetado no plano horizontal. E quando eu olho de lado, eu vou ter a projeção dessa vista lá. Então, essas são chamadas as vistas ortográficas. Desse jeito, a vista de frente, que é essa azulzinha, a vista de cima, que é esta vermelhinha, e a vista lateral esquerda, que é essa amarelinha. A esquerda, porque quando eu olho de frente, esse aqui é meu lado esquerdo, tá? Então, ela fica projetada desse jeito, mas ele ainda continua tridimensional. Então, a gente vai rebater esses planos aqui, para ele poder ser representado de forma bidimensional. Então, ele vai abrir desse jeito, e ele vai ser representado assim. Então, eu vou usar as mesmas medidas que eu usei na minha perspectiva para representar cada uma dessas três faces que eu enxergo e vou representá-las nesta posição. Esta aqui será considerada a vista de frente, essa é a vista superior e essa é a vista lateral esquerda, embora ela esteja do lado direito da projeção. Mas é por causa do rebatimento do plano e por causa da sistemática da projeção. Aqui eu também poderia dizer que a vista de cima deveria ficar em cima. E isso vai acontecer se a gente usar o terceiro diedro, que é o sistema americano de projeção. Mas aqui no Brasil a gente adota o sistema europeu de projeção. Então, é desse jeito que se faz. Voltando para a folha, então, eu fiz aqui um esqueminha. Essa aqui é a vista de frente, então a face azul. Essa aqui é a vista lateral esquerda, então a face amarela. E essa aqui é a vista superior, então a face vermelha. E eu vou então construir essas faces aqui com as mesmas medidas que o meu sólido. E eu vou partir, notem que eu colei agora a régua aqui na lateral, vocês terão que fazer isso também. Eu vou partir desse ponto que eu havia marcado, agora eu vou apoiar o esquadro nessa parte lateral para poder fazer linhas horizontais. E para poder fazer linhas apoiadas nesse esquadro aqui, eu posso fazer linhas, então, verticais. Começo a partir do ponto que eu havia marcado, traçando, então, uma linha horizontal. Daí, eu vou puxar o esquadro para baixo, sempre apoiado aqui. Cuida que quando chega no fim aqui da régua, ele pode perder o apoio. Então, observem que ele fique bem apoiado, segurem. E sobre ele, a gente vai apoiar o outro esquadro, o de 30 graus. E vou empurrar ele para o lado, sempre firme esse aqui, tá? Não pode escorregar esse aqui de baixo. Eu vou escorregar ele até aquele ponto lá e vou fazer uma linha vertical. E a partir dessa linha vertical, eu vou fazer uma linha de 45. Eu não preciso mais deste, ó. Vou tirar, apoiei o esquadro de 45 aqui na régua e vou escorregar até esse pontinho aqui, onde eu vou fazer uma linha em 45 graus aqui pro lado. Por que eu tenho que fazer essa linha? Essa linha aqui, na verdade, é num espaço que não existe, né? Esse aqui é o plano da vista da frente, da vista superior e da vista lateral. Esse espaço não existe, porque ele é originalmente assim. E essa linha serve para que a gente faça transferência de medidas, somente para isso. Então, eu vou começar preferencialmente pela vista da frente, depois a vista superior e depois a lateral. Eu vou deixar um espaço aqui dessas linhas aqui de origem, que são, na verdade, nada mais do que a separação dos planos entre si. A vertical é a separação entre o plano vertical e o lateral. E essa horizontal é a linha de terra,
tá? Que separa o plano vertical do plano horizontal. Então, eu começo deixando 1 centímetro e depois eu coloco a medida do sólido, nesse caso, 6 centímetros. Nós vamos chamar essa dimensão aqui de largura. Então, eu vou medir aqui 1 centímetro de distância e mais 6, que é a largura do sólido, ou seja, essa medida. Se eu não tenho a caixinha para medir, eu vou medir lá no desenho, 6 centímetros, eu passo para cá e deixei da linha de origem para a lateral. Aqui, eu vou fazer essas linhas aqui, ó. Agora, essas linhas aqui. Mas observem que tanto as linhas verticais aqui dessa face da frente, como essas linhas da vista superior, elas estão no mesmo alinhamento. Então, eu já vou fazer uma linha bem fininha, vocês farão bem fininha, eu vou fazer mais grossa para vocês enxergarem. Uma linha única a partir dessa marcação, que vai ficar assim. Apoiei o meu esquadro aqui, estão vendo ele aqui, seguro. Coloco esse esquadro e vou fazer uma linha aqui. Ainda não coloquei nenhuma medida, né? A não ser essa 1 centímetro e os 6 centímetros. E vou fazer aqui. Então, eu tenho já essas duas linhas aqui. Agora, eu vou terminar a vista da frente. Então, eu vou deixar 1 centímetro aqui e mais a altura, que é 5 centímetros. Se eu não soubesse, eu mediria aqui, 5 centímetros. Então, 1 centímetro, posso marcar tanto no eixo como ali, e mais 5 centímetros. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com relação à linha horizontal, ó. Essa linha está obrigatoriamente alinhada com essa, porque se na vista de frente eu enxergo 5 centímetros, na lateral também sim. Então, vou empurrar o meu esquadro, vou fazer uma linha bem fininha, eu tô fazendo aqui grossa, mas vocês farão bem fininha. Uma lá no 5 e outra aqui, para dar os 5 centímetros de altura. Aqui ficou pronta a minha vista de frente. Quanto ela mede? 6 centímetros de largura por 5 de altura, que é essa aqui, ó, exatamente essa, ok? Agora eu vou fazer a vista superior, que fica aqui. Ela tem os mesmos 6 centímetros de largura, porque se tem largura na vista da frente, na vista de cima eu também tenho a largura. E eu tenho a outra dimensão, que é a profundidade, que é essa aqui, que ele vai ficar assim. Então, eu vou fazer da mesma forma, 1 centímetro e mais 4, que é a medida da profundidade. Se eu não soubesse, eu teria que medir ali, ou aqui. Então, eu vou medir aqui 1 centímetro de distância, que é o afastamento, e mais 4 de profundidade. E vou fazer uma linha que vai bem fininha, vocês, né? Que vai até a linha de 45 graus. Opa, aqui meu esquadro deu uma mexidinha. Vamos alinhar, alinho e puxo. Ele vai até a linha de 45 graus e aqui eu vou encontrar 2 pontos de interseção. Então, vamos confirmar. A vista da frente tá aqui, a vista de cima tá aqui. E agora, aqui do lado, eu vou colocar a vista lateral. Quanto mede a vista lateral? Ela mede 4 e mede 5 de altura. 4 de profundidade e 5 de altura. A altura já tá marcada aqui, ó. A profundidade eu vou marcar a partir destes pontos aqui, ó. Então, eu não preciso mais medir. Tem esse ponto de interseção. Daqui eu vou fazer uma linha para cima. E daqui eu vou fazer a outra linha para cima. O resultado disso é uma face que mede 4 por 5. O 5 eu trouxe aqui da vista da frente e o 4 eu trouxe aqui da vista superior. Então, se vocês quiserem escrever, aqui ó, é a face da vista superior. Opa, desculpa, aqui é a vista da frente. Vista da frente. Aqui é a face que eu tenho da vista superior. E aqui é a face que eu tenho da vista lateral esquerda. E eu terei assim a reprodução destes planos de projeção desta caixa. Tudo que vocês precisarem apagar, vocês podem apagar nessa etapa. Mas se as linhas estiverem bem fininhas, vocês não precisam apagar nada. Mas vocês devem reforçar as faces de maneira que elas fiquem destacadas, assim como esse desenho aqui. Então, eu vou dar uma diminuída nas minhas linhas e vou mostrar a vocês como vocês deveriam ressaltar cada uma das linhas, tá?
Eu dei então uma apagada nas linhas que tinha antes, porque eu vou reforçar todas as horizontais primeiro, então só aqui na face da frente e na face lateral. Vou sempre puxar o esquadro no sentido oposto ao grafite, vou reforçar essa linha aqui. Eu tô fazendo aqui um esforço grande, porque ela já tá bastante grossa, para tentar diferenciar para vocês. Aqui também. O ideal é a gente não precisar apagar as linhas finas, porque sempre que a gente apaga as linhas finas, a gente acaba apagando alguma linha que a gente não gostaria de apagar também. Então, se elas estiverem bem finas, não tem nenhum problema. Depois que eu fiz todas as horizontais, eu vou fazer as verticais. Sempre os esquadros bem apoiados. Então, vou também arrastar o esquadro no sentido oposto ao traço de grafite que eu fiz. E vou assim destacar todas as linhas verticais apenas da figura. Ó, isso eu também posso fazer. Se o meu esquadro tá apoiado aqui e eu puxo esse para baixo, ele fica muito no fim, eu seguro esse, puxo esse aqui tá firme, né? Puxo esse pro lado, seguro de baixo e agora eu empurro esse. Também dá para fazer assim. A gente pode fazer linhas paralelas apenas usando os esquadros se a gente não quiser fixar a régua. Mas aquele esquadro que a gente usa como base, ele deve estar sempre seguro, a gente tem que sempre segurar. Aqui ainda ficou uma linha meio grossa, que eu vou apagar. Então, na verdade, o que a gente deve enxergar é isso aqui, tá? As três vistas, vista de frente, vista superior e vista lateral esquerda. Esse mesmo processo que a gente usou para fazer esse trabalho até aqui, vocês farão na folha 3. Esse será o ponto de partida para a folha 3, numa nova folha. Então, por hoje é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço a todos.